Alô, tudo bem? Cá estou eu atrás de um bolo maravilhoso, maravilhoso. Ai, meu Deus, essa receita é incrível. Olhem a massa dele, olha a massa. Ele parece uma esponja um tanto quanto mais consistente. Ele é diferente daquele bolo esponja. É um bundt cake. E é o seguinte, o livro que hoje eu queria mostrar para vocês é essa coisinha linda chamada o Livro de Receitas de Eva Torvald, que foi escrito pelo Ryan Stradle. E o nome e a editora, quem editou foi a Rocco e quem traduziu fui eu. Fui eu. Ai, meu Deus do céu, fui eu, é ótimo. Quase por pouco que eu não falei foi eu. Meu Deus do céu, o que é isso? Como que alguém... Não, na verdade eu falei fui eu. Esse livro, para mim, foi um dos mais gostosos para traduzir. Foi um dos livros que eu me envolvi demais, muito, demais. Primeiro que eu me identifiquei com dois personagens, com a Eva Torvald e com a Patty. A Patty é uma dona de casa fantástica que faz barrinhas. Quer dizer, na verdade, o que a gente chama de barras não seria bem barras, é como se fosse um bolo, um bolo com uma massinha assim, que tá mais para torta do que para bolo, e por cima entram diversas coberturas. E a Eva e a Patty faz essas essas barras. Vamos chamar de barras, mas eu não acho que seja barra, então temos que arrumar em português um outro nome. Eu fiquei pensando muito isso quando eu traduzi, mas falei, não, lá vai barras mesmo, porque primeiro que eu conheci como barras nos Estados Unidos, quando eu morei lá. E eu aprendi a cozinhar lá. Saibam disso. Quando eu digo isso para as pessoas ficam, não, que um americano só come no McDonald's, junk food, essas coisas. Não. Na verdade, quem come junk food é quem não tem grana, porque para comprar alimentos in natura, né? In natura. Fica caro comprar batata assim, fica muito caro. E fica mais barato comprar um saquinho de purê instantâneo, que você faz rápido. Fica muito caro você comprar o macarrão, aquele macarrão próprio o macarrão com queijo, que é um macarrão delicioso, então fica caro você comprar o macarrão, fica caro você comprar os queijos necessários que levam à receita. Aí neguinho vai e compra aquela caixinha de macarrão com queijo, que é só você colocar na panela com um pouco de água. Eu gostava de fazer com um pouco de leite. Por incrível que pareça, das junk foods, essa era a minha preferida. Então, mas vamos voltar. Esse livro, o Livro de Receitas de Eva Torvald, ele é fantástico porque, primeiro, porque a história é fascinante.
Eva era filha de um chefe de cozinha, casado com uma moça horrorosa, 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 que ela era uma sommelier. E, na verdade, ela só entra numa de paquerar o pai da Eva, porque o pai da Eva era considerado como um dos maiores chefes da região que eles moravam, que era ali para aquela região de Michigan, aquela região dos Grandes Lagos, que tem até aquelas duas cidades. Meu Deus do céu, agora me baixou um esquecimento geral. Então, mas era dali, é daquela região. Então, era o Lars. O Lars, se eu não me engano, ele era finlandês ou islandês. E ele se torna um dos maiores chefes da região. E essa mulher terrível entra no restaurante, vai trabalhar no restaurante como sommelier, mas ela vislumbrou o seguinte: eu sou uma... Não, ela entra como ajudante de sommelier. Aí ela chega e começa a paquerar o Lars, que era um cara muito difícil de relacionamento. Então ela vai até que ela crau no Lars, e o Lars acaba casando com ela. E o Lars queria ter um filho, queria ter uma família, porque ele era muito chegado à família. Ele tinha um irmão até, que ele gostava demais, e ele tinha muitas lembranças da família dele, da infância dele. A compra de... Era um peixe, a compra no mercado com o pai dele para escolher os melhores peixes, acho que é arenque. E aí, como o pai dele ensinou como preparar o arenque. E aí, ele vivia com essas lembranças e tal, mas a mulher... A mulher não queria nem saber de como ela só queria saber de vinhos e ir parar algum jornal, numa coluna social, um negócio assim. E o Lars porque queria ter um filho, até que a mulher vai ficar grávida. Ela vai ficar grávida e carrega a gravidez como se ela estivesse carregando um barril de vinho. Não havia diferença entre uma pessoinha dentro da barriga dela e um barril de vinho. Até que ela tem o bebê, que é a Eva. E é interessantíssimo porque o Lars se envolve barbaramente quando a mulher dele... Eu até esqueço propositalmente o nome daquela peste. Aí, quando a mulher dele começa a barriga aparecer, aquela coisa toda, ele começa a pesquisar comidas que ele poderia dar para o bebê dele. Então, ele cria pratos maravilhosos, porque ele também não tinha a mínima ideia do que um bebê comeria. Aí ele cria aqueles pratos maravilhosos, requintadérrimos e tal. E até que a Eva nasce, a mulher não aguenta barra, porque a mulher está querendo voltar pro restaurante e fazer a vida dela lá de sommelier. E aí a mulher dele sai, abandona ele com a Eva e claro, foge com outro cara, que é um cara famoso, um sommelier famosésimo, com não sei quantas estrelinhas lá naquele livro deles de vinhos,
que eles têm essas coisas. Aí o que aconteceu? O Lars fica com a Eva pequena. Então é hilário as idas dele ao mercado da cidade, porque ele tinha que comprar para preparar os pratos para o restaurante, aquela coisa toda. E todo mundo, era como se fosse uma feira. Como se fosse uma feira o mercado. Aí todo mundo conhecia o Lars com aquela criancinha, com a Eva, até que todo mundo adorava o bebê, e tem uma senhora, que é uma italiana, se eu não me engano, que dá umas dicas. Olha, você não pode dar suco de tomate em vez de uma mamadeira, por mais que de leite, né, com leite. Por mais que o seu suco de tomate seja uma delícia, bem temperado, com os tomates maravilhosos, mas você não pode, porque você vai matar esse bebê, né? Aí ele segue, essa senhora fica quase como uma mentora dele na criação da Eva. Até que um belo dia, o que acontece com o Lars? O Lars tem um ataque fulminante, cai e morre. E a Eva é adotada pelo irmão do Lars, que a essa altura já tinha se casado com uma... Agora esqueci o nome também, porque eu só fico centrada nos personagens que eu amo de paixão. E aí se muda, vão para outra cidade, a Eva vai morar na cidade do tio, e como o pai dela morreu quando ela era bebê, ela pouco sabe do pai. E o tio, pai, que ela achava que era pai dela, nunca falou do pai. Por quê? Não ele falava do pai, mas não falava que o pai era um chefe, foi um chefe famoso, isso tudo, porque ele também estava querendo evitar que a Eva começasse a fazer perguntas sobre a mãe. Ia ser chocante ela descobrir que a mãe simplesmente, um belo dia, pegou uma garrafa, os melhores vinhos que ela tinha em casa, botou na mala e ó, bye bye, PT, saudações. Aí o que... E a Eva, desde pequena, ela começa a demonstrar um certo interesse, muito interesse pela comida. Ela ficava possessa porque a mãe dela, que era a tia, né, comprava comida pronta e aquela coisa toda. Mas se ela tinha um tio, essa essa tia dela tinha um irmão, e que era um cara da pá virada. O cara era tipo assim, um ripão doido. Mas era o tio que ela mais gostava. Por quê? Porque ele ensinou para ela como plantar algumas coisas. Não é o que vocês estão pensando. Dentro do armário. Então ela passou a cultivar pimentas dentro do armário. E é interessante porque ela era muito discriminada na escola, porque ela era uma menina esquisita. E aí o que aconteceu? O tio dela, um belo dia, ela, seguindo a tradição familiar vinda do pai, do Lars, ela cria um spray, quer dizer, seria na verdade um spray de pimenta, e da pimenta, a pior pimenta que existe, que é a habanero, que é fortíssima. E eu sei que ela quase que cegou um dos amigos dos garotos que perseguiam ela na escola. E foi um horror, foi um negócio assim horroroso, e até que ela cresceu bastante, não se casou, e se tornou uma chefe famosésima. Eu também não vou contar o livro todo, porque senão vocês não compram o livro. Mas aí aparece, tem uma das partes que eu acho mais interessantes, é a Patty. A Patty não é amiga, não foi amiga da Eva quando adolescente e na juventude,
E quando jovenzinha, né? Já jovem adulta, porque Patty era uma dona de casa, bem dona de casa. E não sei se você sabe, nos Estados Unidos existem concursos nas cidades de alimentos. Quem faz a melhor torta, quem faz a melhor não sei o quê. Aí vão todas as donas de casa, eu acho isso o máximo. Vão todas as donas de casa e colocam os seus produtos em concurso. E a Patty era a mestra de barras, essas barrinhas. Até que um dia ela estava muito dura, parece que o marido dela, eu acho que foi isso, o marido dela estava desempregado. Ela falou, não, eu vou começar a vender minhas barras. E aí colocou em alguns lugares para vender. O negócio estava indo bem, mas não dava dinheiro. Até que alguém chega para ela, uma mulher horrorosa, metida, chique, chega e diz assim, por que você não entra para um concurso que era lá na grande cidade, lá dessa região do Michigan? Aí, o que acontece? Ela falou, meu Deus do céu, eu tenho que arrumar dinheiro para me inscrever. Mas o filho dela, o filho da Patty, arranja grana vendendo droga. Ele plantava maconha em casa. Aí ele conseguiu essa grana e ela se inscreveu, só que ela não sabia que o concurso era para os melhores chefes veganos. E ela não sabia disso, porque aquela peste daquela mulher, daquela ricona da cidade, que morria de ódio, porque todo ano perdia para Patty. Aí o que ela fez? Ela chegou lá, mas sem saber, e achando aquilo tudo maravilhoso. E as barras dela levavam quilos de manteiga de verdade. Não era nada orgânico. Eu sei que a Eva Torvalds, quando comeu a barra, eu tenho que mostrar para você o que uau, onde que está? Olha aqui. Patty nunca tinha ouvido falar de alguém que tivesse processado os organizadores de um concurso de culinária, mas sabia que ali não estava lidando com pessoas habituais. De bom humor, ela e Sam assinaram tudo e entraram no salão, porque aqui era um salão maravilhoso. O lugar parecia saído de um filme. Uma parede inteira estava tomada por uma meia abóbada de triângulos de vidro virada para o céu escuro, reluzindo sobre o horizonte de Minneapolis. Jovens em roupas amarelo ovo e verde claro cruzavam o piso escuro acarpetado, carregando bandejas que cheiravam a canela, caramelo e baunilha, arrumando os doces em pequenas mesas de cor creme etiquetadas com números pretos. Aí tá, né? Aí lá vai ela. Aí ela consegue achar a mesinha que foi dada para ela. Ingrediente, ao recuar a porta do salão, de repente Patty ouviu a conversa entre as garotas da mesa do registro. Ingredientes locais, porque ela disse que os ingredientes que ela usava eram ingredientes locais, era do supermercado, do bairro dela, isso e aquilo. De uma loja a 1 quilômetro de distância da minha casa. Eu devia postar isso no Twitter. É a garota do registro comentando. Elas são esquisitas e nojentas, olhando para as barras, né? Ainda de pé na porta da entrada do salão,
Pátio observou quando uma garota da recepção levou a bandeja de barras para um homem de terno preto, que, por sua vez, as levou para uma longa mesa e as transferiu para uma bandeja marcada com o número 49. Patty achou que estava prestes a chorar. Você ouviu isso? Falou para o filho. Ouvi. Eles que se fodam, disse Sam, fazendo-se sentir verdadeiramente algum prazer ao ouvir o palavrão do filho. Eles são um bando de snobs. Vamos ver que merda que eles acham que é boa. Aí o Sam, que é o filho da Patty, né, fazendo-a sentir verdadeiramente algum prazer ao ouvir o palavrão do filho. É que eu tô com meu óculos de meia distância, eu não tô com óculos de leitura. Então, aí o Sam caminhou, aí viu bolinhos de chocolate e aveia e pedacinhos de banana, vegano, sem glúten, sem soja. Repousava numa travessa ao lado do número 3. Patty olhou para o cartão ao lado da travessa. 2 xícaras de aveia sem glúten da fazenda orgânica de Seymour e Peony Smith. Aí lá vem, aí tem a receita, tem os ingredientes que leva, né? Então, uma colher de chá de canela do Ceilão, comércio justo, comprado na cooperativa de Frogtown. Aí, Patty, até que ela parou de ler, né? Aí Sam jogou um dos bolinhos de aveia na boca. Nada de especial, disse ele, meio estranho. Tipo uma barra de cereais sabor banana ou algo assim. Quer um? Patty balançou a cabeça em negativa. Ela não queria saber como aquilo era. Quer saber de uma coisa, mãe? Disse Sam. Eli teria um acesso de fúria se você servisse essa merda de sobremesa. O Eli era o marido da Patty e que só adorava comer e tal. E ele adorava a comida da Patty. Aí deixa eu ver. Aí tem o negócio. Tem um encontro que é muito hilário, que é de um casal vegano, que aí ele vem e diz assim: eu sou Dylan e aquela é minha esposa, Una. O rapaz apontou para uma jovem de aparência radiante, em calça amarela, de cintura alta, que estava perto da DJ. Não fazia tempo que aquele tipo de calça saíra da moda. Talvez estivesse em liquidação e ela tentou economizar uma grana. Trouxe sua mãe com você, que legal! Pois é, disse Sam. Ao perceber que o filho era tido como chefe, Patty deu um passo atrás e ficou em silêncio, lembrando-se da última vez que tinha aberto a boca com aquela turma. É muito ver alguém tão jovem e tão sério na cozinha. Quantos anos você tem? Faço 17 semana que vem. Talvez você seja o mais jovem aqui. Não pude deixar de vir para cumprimentar você. Qual é a sua especialidade? Brownies, porque a Patty tinha feito brownies. Bacana! Onde compra os seus ingredientes? Bem, não! O Sam levou brownies de cannabis para vender também, mas na caminhonete lá no estacionamento. Aí, adoro isso. Aí ele falou, o Sam respondeu: bem, eu mesmo cultivo o ingrediente principal em casa. Adoro isso, exclamou o rapaz, realmente animado. Isso é tão incrível. Obrigado.
Nós fizemos a torta crua de chocolate, sem forno, número 8. E você entrou com os seus brownies? Ah, não, nós entramos com as barras de manteiga de amendoim, número 49, que era o stand da Paty. Vamos prová-las. Aí, a Paty, ele começa a provar, né? E adora o negócio. Até que há um quiprocó, porque quando ela fala que ela faz com a manteiga, aquela velha manteiga, acho que é o Olay, que tem uma índiazinha assim na caixinha, e o casal vegano fica pé da vida porque ela compra leite não na fazenda. Imagina, coitada da Paty, tem que fazer tudo. O marido ficou doente, perdeu o emprego, e ao mesmo tempo ela ainda tem que fazer comida gostosa para casa. Imagina se ela vai andar até uma fazenda. E aí a história rola, né? Tem uma discussão muito grande, ela começa a ser... Esse casal vegano fica pé da vida com ela, até que chega a Eva Torvald, que é a grande chefe que ia julgar as barras. E aí o que acontece? A Eva Torvald ficou louca com as barras de manteiga de amendoim da Paty. Claro que depois ela veio a saber que... E fala que eram as melhores barras que ela comia. Ela não comia aquela barra desde criança. Aí o que acontece? Não vou contar tudo. A Eva dá o telefone dela para a Paty. A Paty não ganha o concurso, não ganha a grana que ela estava pensando. Vocês já viram. Por que eu me identifiquei? Aí, com a Paty é a minha cara. Nada dela dá certo, nada. Aí o que acontece? Até que ela começa a Eva começa a Eva tem um esquema de trabalho fantástico. Ela não gosta de trabalhar em restaurante, ela foi considerada, ela é considerada a maior chefe dos Estados Unidos, mas ela vai e trabalha por conta própria. Também porque eu me identifiquei com Eva. E aí é isso. Eu não vou contar o fim do livro, eu não vou contar o livro todo, porque vocês têm que sair correndo, rapidinho, tipo assim, vou de patins, me penduro num drone que passe por perto de casa. No outro dia eu pensei nisso, será que se alguém se dependurar num drone, a pessoa sai voando por aí? Ia ser interessante, né? Então, é o seguinte, vocês saiam correndo, rapidinho, para a primeira livraria que tiver, a livraria que tiver pertinho de você, ou então longe, muito longe de você, mas uma livraria, porque a gente tem que apoiar os livreiros, esses heróis que continuam trabalhando, perdendo grana, fazendo dívidas. Eu mesma tenho uma grande amiga que é dona aqui de uma livraria pequena, que é a Livraria Sideral, a Thaís Ferreira Breder. E nossa mãe, ela luta demais, mas ela tá lá, na livraria dela. Então é o seguinte, quem for de Friburgo, corre na Sideral e compra esse livro. Se não tiver lá, porque é o seguinte,
Muitas vezes o livreiro não tem o livro, mas encomenda. O livro de receitas de Eva Torvalds. Do Ryan Stradle. Isso aqui. E foi editado pela Rocco, e a tradução é minha. E foi uma das traduções que eu mais me entreguei de coração, porque é um assunto que tem muito a ver comigo, são personagens que têm muito a ver comigo, menos aquela peste daquela sommelier. Ai, meu Deus, como uma mãe pode ser tão cruel? Uau, 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 é tão fútil, tão fútil. Ai, eu fiquei pé da vida com ela. E no mais é isso, vamos comprar. Ah, é o seguinte. Meu Deus, por que fica ao contrário? Vocês vão ler ao contrário. Eu vou dar Será que se eu fizer assim, a coisa fica... Peraí. Meu Deus do céu, apareceu eu com aquela... Eu apareci com aquela cara de... Olha só, o livro de receitas de Eva Torvalds, do Ryan, e editora Rocco. Por favor, saiam por aí comprando, porque é demais, e é uma história que você não vai conseguir largar, porque foi uma tradução que eu fiquei totalmente tomada por ela. Agora eu vou desligar. E quer dizer, se eu souber desligar, meu Deus do céu, eu sempre acho que eu não desliguei. Eu acho que é nesse quadradinho. Acho que é. Mas pior que o negócio não desliga.